acelerar. Já encaminha um link aí para amigos, inimigos, concorrentes e fala, olha, está começando agora, não tem conversa. A gente já abre o domingo fazendo a revisão administrativa, eu lavo minhas mãos e vocês vão se quebrar com os outros responsáveis, que são os professores das outras disciplinas. Já vou abrir fazendo logo a minha parte, pronto. Não tem conversa. Quem ficou dormindo não pegou, vai ter até amanhã para fazer, mas não dá. Então, na aula de ontem a gente fez 8 questões, analisamos 8 questões. Aqui a ideia não é fazer quantidade por live. Fazer 8 em 1 hora e pouquinho é muito bom pela análise que estamos fazendo. Até porque nós temos muitos finais de semana até o dia do concurso. Então, nós paramos aqui na questão número 8. Justamente isso. Fizemos 7 questões. Na verdade, precisamos de 6 questões, porque teve uma que foi em duplicidade. E aí, a gente já inicia agora na questão número 8. Sem conversa, já estamos 1 minuto atrasado. Quem está no Instagram, pula lá para o canal do YouTube, porque a conversa agora é com o pessoal no canal do YouTube. Mais uma vez, a gente retoma aí as questões do Sebrasp. Vamos lá. A questão número 8, ela tem o seguinte enunciado. No que se refere aos processos governamentais de compras, julgue o item a seguir. E aí, na verdade, tudo indica no enunciado que seria uma questão própria de licitações e contratos, mas na verdade não. É uma questão de administração indireta. Olha só o que diz. As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração indireta. Vocês já sabem que este item aqui está errado. Esse é um item errado. Vamos colocar aí, item errado não tem conversa. Mas o que é importante destacar dessas questões? Olha, ou dessa questão. Procedimento licitatório está aí e fundações e os procedimentos licitatórios. Como é que fica essa história? Então, beleza. Vamos para o mais amplo. O mais amplo é perguntar o seguinte: as entidades da administração indireta sujeitam-se a quais regras de direito público? Está aí a nossa pergunta. Beleza. Então, neste ponto aí, você teria que analisar o seguinte. Vou citar aqui e veja se está no seu resumo, se já está aí no seu resumo, você que já vem estudando há bastante tempo. Primeiro, obrigatoriedade de concurso público. Isso é o básico. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu já estudei que existem fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Então eu vou começar listando aquelas regras que mesmo as fundações públicas de direito privado, mesmo as empresas públicas, mesmo a sociedade de economia mista que sejam de direito privado, elas estão obrigadas a cumprir algumas regras de direito público. Coloquem uma coisa na sua cabeça. Não existe nenhuma entidade do poder público que seja regida exclusivamente por normas de direito privado. Não existe nenhuma entidade do poder público, nem mesmo empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica que sejam exclusivamente regidos por normas de direito privado. Elas cumprem muitas regras de direito público. Uma delas, obrigatoriedade de concurso público. A outra, obrigatoriedade de licitações. Além disso, sujeitam-se
ao controle externo da gestão pública. E aí entra aí o TCU. TCU, entra TCDF e os tribunais de contas do Estado. Além disso, sujeitam-se aos princípios básicos. Esses princípios básicos, o velho e bom LIMP, lá do artigo 37. Tá aí. Outro detalhe. Em regra, sujeitam-se ao teto remuneratório. Por que eu estou falando em regra? Por que eu estou destacando aqui, olha, o em regra? Olha aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você aproveite para revisar o que está no artigo 37, parágrafo 37, parágrafo 9º da CF/88. Resumindo, esta regra do artigo 37, parágrafo, não é inciso, parágrafo 9º da CF de 88. Lá diz o seguinte, que as empresas públicas e sociedades de economia mista, que sejam exploradoras de atividade econômica, se elas forem consideradas dependentes, ou seja, se elas receberem pelo menos 1 centavo da União, Estado, DF ou município que respectivamente as constituiu, se elas recebem recursos para o custeio, para o pagamento das despesas com o pessoal ou dos gastos em geral, energia elétrica, água, despesas de material, se elas recebem recursos, elas são consideradas dependentes e justamente por isso, todos que ali trabalham se submetem ao teto remuneratório de ministro do STF. Agora, existem empresas públicas e sociedades de economia mista que são consideradas não dependentes. O que são as não dependentes? Depois que elas foram constituídas, porque para constituir elas sempre recebem uma transferência de patrimônio ou da União, ou dos estados, ou do DF, ou dos municípios. Depois que recebeu a transferência de patrimônio, dali em diante elas não precisam mais de recursos de quem as criou, ente federativo, para se manter, para pagar a despesa de pessoal e as despesas em geral. Neste caso, elas são consideradas não dependentes. E justamente por isso, quem nelas trabalham não se submetem ao teto remuneratório de ministro do STF. Não que necessariamente eles não cumpram ou não precisam passar do teto. Eles podem passar do teto. Claro que os funcionários de nível mais baixo vão receber menos que o teto. Isso é tranquilo. Então, aí a gente está tratando de algumas regras da obrigatoriedade. Quer ver uma outra regra que elas estão sujeitas também? Sujeitam-se a inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. Isso aí você vai encontrar onde? Artigo 37, inciso 16 e 17 da CF/88. Então tá aí. Então, só para listar, essas características jurídicas próprias do direito público, elas se aplicam
a todas as entidades da administração direta. Vale para fundações, vale para empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos. Teremos oportunidade mais à frente de detalhar algumas características jurídicas que são próprias de empresa pública, sociedade de economia mista e assim por diante. Mas por enquanto eu coloco esses aspectos no seu radar aí de informações. Então, eis aí os aspectos. Quem eventualmente está chegando agora, fala, professor, está anotando muito rápido, não estou conseguindo anotar. Calma. A gente vai terminar o episódio 1 e 2. Eu vou dar uma revisãozinha no que eu anotei, fazer uma burilada e vou repostar o material, vai ser a versão 2.0, lá no canal do Telegram, no mesmo local onde você pegou esse material. Então, se você eventualmente não está anotando, não consegue anotar tudo que eu coloquei, faça só suas anotações, seus apontamentos. Isso é importante para a memorização. E aí o que eu estou anotando aqui eu vou disponibilizar para vocês sem nenhum problema. Fique tranquilo. Beleza. Então, eis aí essa questão, não tem mais o que destacar. Claro, fundações públicas pertencem à administração indireta, realmente olha, não tem o que discutir. Então, vamos passar para a próxima questão, é a questão número 9. O enunciado da questão número 9 diz, olha lá, a respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. E aí, o que diz o nosso item aí? Diz assim, olha, a descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Essa questão aqui, ela precisa ser analisada com minúcias. O item, já vou te adiantar, é certo. Tá aí. Item correto esse aí. Coloque. O que nós precisamos destacar? Descentralização. Então tá aqui. Descentralização. Primeira pergunta. Que fenômeno é esse? Nós já até revisamos no episódio 1. Vamos tratar. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Descentralização por colaboração. Tá aqui. Vamos fazer um destaque assim. O que é a descentralização administrativa por colaboração? Se existe descentralização administrativa por colaboração, quais são as outras espécies? Então a gente entra em todo esse detalhamento. Exemplos. Por exemplo, quando a administração, por meio de ato administrativo, e aí ele diz aqui, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Muitos podem até achar que a descentralização por colaboração seria só concessão e permissão, e sendo só concessão e permissão, aí não poderia ser ato, deveria ser só contrato. Então vamos com calma. Eu já vou te adiantar, vamos ter de detalhar um pouco mais este item. Então eu vou apontar o que você precisaria dominar de conceito sobre essa questão. Primeiro, dominar o que é descentralização. Tá aí. E aí você já aproveita para expandir a sua revisão. E o que é a centralização? Tá aqui. Ótimo. Além disso, quais são as espécies de descentralização? Tudo isso estou, como prometido, direcionando o seu estudo e sua revisão. Vou explicar, calma. E aí, essa descentralização, então, a gente falou formas de descentralização por
colaboração. Tá aí. Nessas formas de centralização por colaboração, primeiro a gente descobre o que é. Então, quais são as espécies? Dentro das espécies aqui, a gente poderia até colocar o seguinte, um destaque especial aqui. Olha, assim, ó. O que é descentralização por colaboração? Para a gente ficar bem destacado dentro colaboração. Vou colocar aqui um cedilha. Beleza. Formas de descentralização, de como descentralizar. E aí, eu quero que você destaque aí na sua revisão dois aspectos importantes. Por meio de contrato administrativo e por meio de ato administrativo. Bacana? Beleza. Então, eis aí. E aí, mais um destaque importante. O que é a titularidade e a execução do serviço delegado ou descentralizado? Tudo isso aí. Isso deve entrar no seu conceito. Bacana? Por enquanto, eu estou listando, fazendo uma enumeração dos elementos e questionamentos conceituais que são suscitados para você bem compreender, analisar, julgar e gabaritar um item como esse. Então, eis aí os elementos principais. E ele fala, transfere a execução. Então, o que é transferir apenas a execução de um serviço na descentralização por colaboração? Aqui. Beleza. Entenderam isso? O item está correto, como eu disse. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês me acompanhem aqui, tenham paciência, porque eu preciso mostrar uma coisa a vocês. Aguentem um minutinho. Nossa, a tela do professor deu pala. Não, não deu pala. Calmem, fiquem tranquilos. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar do fenômeno da descentralização. Olha, na live de ontem, na live 1 do nosso episódio, eu até vou colocar aqui a minha luvinha, porque senão não desliza aqui na mesa. Mas credo, olha só, que coisa fresca. Olha a luvinha. Ha! Na live de ontem, eu até me contive para não usar aqui meu escrevinhado, mas agora não tem jeito, com a minha letra maravilhosa. Beleza. Então, para responder questões como aquela e aproveitar aquela questão para focarmos na revisão e aprofundamento do tema que ali está proposto, é importante a gente revisar e aprofundar o fenômeno da descentralização. Então, quando fala descentralização, está aqui, olha. Quando fala descentralização,
A descentralização, gente. Eita, letra maravilhosa. Descentralização. Ela pode ser de duas grandes espécies. Então, revisando com vocês, a descentralização política está aqui. A descentralização política, ela é um fenômeno de âmbito estritamente constitucional, ou seja, no âmbito da esfera constitucional, e ela está prevista no artigo 18 da CF/88. Tá aí. Olha, vocês que estão pelo Instagram estão perdendo o esquema que eu estou desenhando com a caneta aqui no YouTube. Estão perdendo, só estou te dizendo isso. Estão perdendo. Então, vejam bem, o legislador constituinte originário, quando elaborou e promulgou a Constituição de 88, ele promoveu uma descentralização político-federativa ao criar a União, que é o ente central, o ente político central, e descentralizar poder político para estados, Distrito Federal e municípios. Descentralizar poder político transfere poder legislativo, poder judiciário para o caso dos estados, lembrando que município e Distrito Federal não tem poder judiciário distrital ou municipal. Bacana? No Distrito Federal, o poder judiciário que atua é um órgão do Poder Judiciário da União, isso é importante para o teu concurso. E nos municípios, quem presta a justiça é um órgão do Poder Judiciário do Estado, do respectivo Estado daquele município. Beleza. Então ocorreu a descentralização política. A pergunta, nos dias de hoje, nos tempos atuais, é possível realizar mais alguma descentralização política ou tem de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte? Não. Pode sim fazer uma descentralização política, criar um novo estado. Tentaram fazer no estado do Pará. Houve um plebiscito que não passou, mas tentaram pegar o estado do Pará e fazer não um estado, mas transformá-lo em 3 estados. Tudo bem? Isso é possível. O próprio artigo 18, nos seus parágrafos, permite isso. Agora, muita atenção. A criação, a constituição, a materialização de um território federal não será descentralização política. Professor, mas os territórios terão deputados federais. Não será descentralização política. Professor, mas o território tem a Câmara Territorial com os deputados territoriais. Não será descentralização política. A criação de territórios no direito brasileiro, tanto para os doutrinadores de direito administrativo como para os de direito constitucional, seria uma outra hipótese de descentralização, a descentralização administrativa. A descentralização administrativa. Tá aqui. Muito bem. Tranquilo? Descentralização administrativa, o que é? Um dos entes federativos, que pode ser União, Estados membros, Distrito Federal ou municípios, um deles, por meio de lei específica, autorizativa ou constitutiva, vai transferir parcela de suas atribuições e competências para uma outra pessoa, um outro sujeito de direito autônomo. E aí aqui os fundamentos para isso estão, você vai anotar aqui, artigo 37, inciso 19 da CF. Além disso, artigo 173 da CF, que fala das empresas públicas
sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Além disso, artigo 241 da CF. Por que eu estou fazendo essa pausa na questão número 9? Porque a minha promessa é revisão, vai mais rápido, e aprofundamento. Aí a gente vai no slow motion. Bacana? Aqui é aprofundamento. Você está querendo ir rápido, é só revisão por cima. Aqui é o momento que eu entendo que precisa de um aprofundamento. Então, todas essas situações, o 37, inciso 19, fala da criação de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades. O 173 fala da criação de empresas públicas, sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica. O 241 fala da criação dos consórcios públicos. E aí a gente prossegue. Aqui a gente vai ter o artigo 21, inciso 11 e 12 da CF. E aqui a gente vai ter o artigo 175 da CF. Eis aí a lista dos dispositivos constitucionais que fundamentam hipóteses de descentralização administrativa. Faltou um, ele está aqui, ó. É o artigo 18, inciso 2º da CF, de 88, que fala da criação dos territórios federais. Territórios federais, quando efetivamente criados, porque eles são previstos na Constituição, previstos no texto constitucional. Mas quando um território federal efetivamente for criado, quando ele eventualmente vier a ser criado no Brasil, se vier, não é obrigatório, ele resultará do fenômeno chamado descentralização administrativa, territorial ou geográfica. Calma que eu já vou esquematizar. E quem vai descentralizar para gerar um território é a União Federal. Só a União Federal pode constituir territórios. Muito bem? Então, a gente troca aqui a cor e vai fazer o seguinte. Vai colocar uma chave aqui para tratar das três espécies de descentralização administrativa. Então é como se a descentralização administrativa fosse de dois tipos, duas categorias, política e administrativa, e dentro da categoria ou tipo descentralização administrativa a gente tem três espécies. Vamos para elas. Vou colocar aqui de blue. Descentralização administrativa territorial, também chamada de geográfica. Não precisam se emocionar com a minha letra maravilhosa. Não precisa. Tem como aumentar um pouco a tela? Vamos ver. Tem sim. Tem sim. Olha aí. Vamos aumentar um pouco a tela. Olha aqui. Vou fazer uma pausa. Então, olha. E aí a gente vai subindo. Não, aqui está cortando. Então está a descentralização, vamos colocar aqui. Aqui não corta para vocês. Beleza. Olha aí. Aqui, olha, descentralização política e a administrativa. Bom, enquanto isso eu faço uma pausa, eu bebo uma água, vocês dão uma olhada aí. Muito obrigado pelo feedback. Tem como aumentar um pouco a tela? Tem sim. Lá vai. Beleza? Tranquilo. Então, vamos subir um pouco mais aqui. Isso. Aqui fica bacana. E aí, a gente vai abordar a descentralização administrativa territorial e geográfica. Na descentralização administrativa territorial e geográfica, você vai colocar assim, ó, criação de território federal.
criação de território federal. Então vamos lá. Olha aqui. É assim, ó. Território, criação de território federal. Território federal. Olha, agora aumentou, ficou bacana. Estou vendo a minha tela, porque eu tenho um retorno aqui, que é o meu retorno ali, que é a tela que vocês estão vendo. Se você estiver vendo pelo celular, está bem miudinho, mas se estiver no computador, ela está gigante. Eu estou vendo no tablet, tá, o retorno ali está gigante, tá bacana agora. Beleza. Olha, a descentralização territorial ou geográfica é a criação de autarquia em razão da circunscrição territorial. Circunscrição territorial. Descentralização administrativa da espécie territorial ou geográfica. No direito brasileiro, a doutrina é praticamente unânime. Só acontece com criação de territórios federais. Conceitualmente falando, a gente pode resumir o seguinte: descentralização administrativa, territorial ou geográfica é a criação de uma entidade autárquica, uma autarquia, e a criação dela é em razão da circunscrição territorial do espaço geográfico territorial dentro do estado, onde ela vai atuar. Qual é a lógica? Quando se cria uma autarquia normal, INSS, IBAMA e outras, ICMBio, quando se cria uma autarquia normal, ela é criada não em razão da localidade onde ela vai operar seus serviços. Ela é criada em razão de uma matéria. IBAMA, matéria meio ambiente em todo o território brasileiro. INSS, matéria previdência em todo o território brasileiro. Banco Central é uma outra autarquia. Sistema Financeiro Nacional em todo o território brasileiro. Quando se cria um território federal, por exemplo, nós já tivemos o território de Fernando de Noronha. Essa entidade autárquica territorial geográfica, ela foi criada não para uma matéria específica. Ela foi criada para desenvolver vários serviços essenciais e não essenciais dentro da circunscrição territorial da ilha brasileira chamada Fernando de Noronha. Entende? Então, o grande diferencial, a grande distinção entre descentralização administrativa, territorial ou geográfica, que cria territórios, e a descentralização a próxima, que vai criar autarquias, por exemplo, é porque na territorial, a razão de nascer da autarquia, de ser da autarquia, é a circunscrição territorial em que ela vai atuar prestando vários serviços de várias matérias. Aqui, na autarquia comum, convencional, ela vai operar em todo o território nacional, se for uma autarquia federal. Se for uma autarquia estadual, ela vai operar em todo o estado, mas tratando de uma ou poucas matérias, poucos temas. Prosseguindo. Vamos colocar aqui o nosso azul e aí a gente vai agora para a descentralização técnica, também chamada por serviços, também chamada funcional.
Eita, que a minha letra ficou maravilhosa agora. Com a caneta acho que ela melhorou 0,5%, mas ficou bacana. Beleza. Vamos para o nosso verde. Aqui acontece quando? Com a criação de entidade da administração indireta. A descentralização, chamada administrativa, técnica por serviço funcional, ela ocorrerá quando se criar uma das entidades da administração indireta. Então seria o quê? Aqui autarquias, estou abreviando, autarquias, aqui fundação pública, FP é fundação pública, então autarquias, fundações públicas, aqui tem empresas públicas, estou abreviando, é P em empresas públicas, aqui tem sociedade de economia mista, estou abreviando, e por fim, consórcio público, CP, consórcio público. Ao criar qualquer uma dessas entidades, estaremos criando a chamada ou realizando a chamada descentralização administrativa, técnica por serviço ou funcional. O CESP gosta muito desse assunto. Tudo bem. Estão acompanhando aí? Estão ok? Dá um feedback aí. Estão conseguindo anotar? Olha, ele antes que já vai falando blue, que já vai revisando inglês. Vai cair inglês nessa prova? Concurso? Caramba, estão cobrando de tudo agora. É regimento da NASA. Não para mais. Jesus Cristo. Como é isso? Vamos achar uma outra cor aqui. Qual tem? Ah, que maravilha! Cor arco-íris. Meu Deus do céu, minha reputação agora foi para... Acabou. Cor arco-íris. Vou colocar porque precisa ser bem chamativo. Se você terminou de copiar, todo mundo fala oba, porque agora é concentração full, máximo, hard. Porque eu vou explicar aquela distinção entre titularidade e execução, transferir titularidade, transferir execução, que estava na questão número 9. É agora. Quando a gente fala de autarquia, a descentralização administrativa, técnica por serviço ou funcional, que cria a autarquia. A descentralização administrativa, técnica ou funcional, que cria a administrativa, ela se dá por outorga. Gente, esse arco-íris aqui não ficou bacana, acho que não dá para ler essa porcaria. Eu vou trocar. É por outorga. Que coisa esculhambada é essa. Não é preconceito, gente, porque não está dando para ler. Nem eu estou conseguindo ler na minha tela gigante aqui. Outorga. Tudo bem? Por outorga. Então, eu vou avançar para cá, olha. Vamos avançar para cá, olha. Gostei demais dessa tela aqui que fica, vai para lá e para cá. Quando é por outorga, você vai puxar uma seta para cá. Transfere a titularidade e transfere
a execução do serviço. Transfere a titularidade e transfere a execução do serviço. Quando se cria uma autarquia, pode ser uma autarquia federal, uma estadual, uma distrital ou mesmo no municipal. Ao criar uma autarquia, isso é feito pelo mecanismo da outorga. Essa outorga vai implementar uma descentralização administrativa, técnica por serviço ou funcional. E qual é o grande diferencial da outorga? Na outorga, o ente federativo, União, Estado, DF, municípios, o ente federativo transferirá para essa autarquia que está nascendo a titularidade daquele serviço, daquela competência e a sua execução. Tranquilo? A titularidade, ao transferir a titularidade, transfere-se a competência normativa regulamentar. É por isso que o Banco Central, a autarquia controladora do sistema financeiro nacional, é por isso que o Banco Central, sendo autarquia, ele tem a competência vinda com a titularidade para editar resoluções e regulamentos normatizando a aplicação das leis referentes ao sistema financeiro nacional. Então, a autarquia passa a poder editar instruções normativas, resoluções, como acontece com as reguladoras, e outros atos normativos. Atos normativos esses que vão detalhar e esclarecer a aplicação das leis sobre aquela matéria que foi descentralizada. E não só isso, não só faz a normatização, como por exemplo, no meu exemplo, o Banco Central executa o serviço de fiscalização, controle e operação do sistema financeiro nacional. Tranquilo? Agora, na nossa questão 9, de onde nós viemos até aqui, ou seja, a questão 9 suscitou a gente chegar a esse ponto, a esse nível de detalhamento, que é importante. A questão falava na descentralização por colaboração, que nós ainda vamos ver, e falava que transferia só a execução, ficando o poder público descentralizador com a titularidade. Ficar com a titularidade significa ficar com a competência administrativa normativa para regulamentar as leis sobre aquele serviço, aquele tema. E aí, a gente avança para cá. Vou achar uma cor bacana aqui. Vamos achar aqui esse... Bota aí esse aqui, preto. Aqui a gente vai colocar que essas aqui ocorrem por delegação legal. Essa delegação legal é aquela lei autorizativa do artigo 37, inciso 19. Quando o artigo 37, inciso 19 diz que para constituir uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou mesmo um consórcio público, aí já está no 241 da Constituição, exige lei específica autorizativa. Essa lei autorizativa ela vai fazer o que se chama de delegação, vai possibilitar a delegação legal. E a delegação legal ela somente transfere a execução do
serviço. Então, a fundação pública, a empresa pública, a sociedade de economia mista e o consórcio público recebem tão somente a execução do serviço da competência descentralizada. A titularidade para normatizar, regulamentar, regular o setor fica com o ente federativo descentralizador. Simples assim. Tudo bem? Todos tranquilos? Sem nenhum trauma? Estamos indo mais devagar, eu creio, porque estamos num momento de aprofundamento. Não se preocupe, nós vamos ter todo sábado, todo domingo até outubro. É muita live, é muito conteúdo. Mas não adianta eu acelerar demais ou passar por cima, ficando preocupado com o volume de questões analisadas e deixar que você não se aprofunde onde é para se aprofundar. E eu não estou aprofundando porque eu acho que é assim, é porque a questão 9 suscitou esse nível de aprofundamento quando propôs aquela questão. Tudo bem? Volto a dizer, questões com esse nível de aprofundamento, a maior probabilidade é que apareçam no máximo 20% das questões nesse nível. Mas a gente se prepara para elas também. Talvez seja aí que a gente consiga conquistar as primeiras colocações, os 10 primeiros. Beleza. Feito isso, eu preciso fazer um breve destaque. O destaque que eu quero é aqui, ó. Vamos colocar aqui um marca-texto aqui, ó. Um breve destaque. Se você já vem estudando e vem revisando, você deve se lembrar que existem fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Ambas criadas por um dos entes federativos, União, Estados, DFs, municípios. O próprio Supremo Tribunal Federal e também o STJ já consagraram a jurisprudência no sentido de que as fundações públicas de direito público são espécies de autarquias. Inclusive, o Supremo as chama de autarquias fundacionais ou de fundações autárquicas. E o Supremo diz mais, que as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais são criadas da mesma forma que as autarquias. Da mesma forma que a autarquia significa são criadas por lei e não meramente autorizadas e pelo fenômeno da outorga. Então, quando eu digo que a autarquia é por outorga, ou seja, transfere titularidade mais execução, eu estou dizendo que as fundações autárquicas também são assim. E não porque eu quero que sejam assim, porque o Supremo Tribunal Federal já consagrou essa jurisprudência das tais fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Então, isso que eu falei sobre fundações ser delegação legal é para fundações privadas. Aqui, olha. Então, essa ideia de que fundação é por delegação legal é para fundações públicas de direito privado. Fundações constituídas pelo poder público, por União, Estado, DF, município, mas que são regidas predominantemente por normas de direito privado. Aí agora a gente vai lá, aí aprofundou, aí a gente deu a última pasada dentro do buraco. Bacana? Vamos afastar a nossa tela um pouco para cá e a gente vai colocar o nosso Blue, seguindo o padrão FIFA de esquematização. Terceira espécie de descentralização administrativa é a por colaboração.
por colaboração. Essa aqui eu vou botar num quadradinho, porque essa aqui foi aquela cobrada na questão 9, de onde nós descambamos para esse esquema aprofundador. Agora, vamos colocar aqui em vermelho, dar um destaque, que ela também é chamada de quê? Delegação de serviços públicos. E aí, eu preciso te mostrar o seguinte. Basicamente, o mais comum, concursando faixa marrom, faixa azul, faixa marrom, ele conhece o artigo 175 da CF. Perfeito. É a matriz constitucional que regulamenta a descentralização administrativa por colaboração e fala da permissão-concessão. Acontece que existem alunos que já têm um conhecimento faixa preta de direito administrativo. E aí eles conhecem o artigo 21, inciso 11 e 12 da CF. São nesses incisos que você vai perceber que rádio e TV, radiodifusão, telecomunicações podem ser descentralizadas por colaboração através de concessão, permissão e autorização. E por que o senhor está falando isso? Porque só na descentralização por colaboração feita por autorização é que a gente vai ter ato administrativo. E assim a nossa questão lá fica correta. Porque na permissão e na concessão são contratos. E aí a nossa questão ficaria errada. É de arrepiar. Estão vendo? Então, são nesses positivos. Agora, além dos candidatos faixa preta, tem os faixa pretas quarto dan. Aquele já barbinha branca, kimono rasgando, a faixa preta toda puída, de tanto usar. Aí a gente destaca aqui, ó, o artigo 236 da CF. É o meu caso, eu me enquadro nessa situação. Ao receber a outorga especial, não é aquela outorga que vocês estão acostumados. Ao receber, não é essa outorga que eu falei, a outorga especial da titularidade dos serviços notariais e de registro lá do meu cartório, por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eu me enquadrei na descentralização administrativa por colaboração fundada no 236. E foi por ato administrativo, não foi contrato, eu não assinei um contrato. Estão percebendo a profundidade da questão número 9? Aquela coisa inocente? Professor, o senhor gastou a live inteira na questão número 9. Gastei não, investi. Investi com conhecimento que são poucos bacharéis em direito, que não sejam especialistas em direito administrativo, que vai saber. Ah, mas por que o senhor está inventando isso aí? Porque a questão 9 cobrou. Beleza. Claro que a gente foi lá nas questões mais encravadas, para desencravar aquela coisa mesmo, mas nesse meio do caminho, desse panorama aqui, várias coisas foram consolidadas no seu conhecimento. Tudo bem até agora? Olha, alguma reclamação, alguma coisa, vocês façam no chat, que é a nossa comunicação. Quando era aula presencial, o aluno fazia cara feia, a gente já sabia que não estava bacana. Vamos prosseguir. E agora, a gente vai colocar aqui o nosso... Espera aí. Mas credo, pronto, voltou ao normal. Vamos colocar o nosso verde. Não, vamos colocar aqui o nosso black. E vamos aqui, ó. E colocar o seguinte: transfere
a um particular apenas, você sublinha o apenas a execução de um serviço público. Um serviço que é titularizado pelo poder público e continua titularizado pelo poder público. O que significa? Que quem recebe esse tipo de serviço não tem nenhuma competência para regulamentar por normas administrativas infralegais, não tem competência para regulamentar as normas e leis sobre aquele assunto. É o meu caso, por exemplo. O caso dos tabeliães de cartório. Não podem regulamentar. Quem regulamenta é o respectivo Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Está aqui. E isso aqui vai ser por meio de. Olha, estou melhorando. O quadradinho agora já está ficando mais. Nossa. Vamos fazer uma chavinha aqui. E vamos colocar novamente. Vamos colocar aqui o nosso verde. Aqui vai ser concessão. Aqui vai ser permissão. Aqui vai ser autorização. E aqui vai ser outorga especial. Muito bem. Vamos marcar em vermelho pelo grau da importância. Nestes dois aqui, nesses dois primeiros, nós temos a chamada delegação negocial por contrato administrativo. Professor, está fora do coisa. Eu sei que está fora, vamos colocar dentro aqui. Pronto. Todo mundo já gritando, professor, está tapando a imagem, pelo amor de Deus. Contrato administrativo. Delegação negocial por contrato administrativo. Beleza. E a outra? Vamos mudar a cor. Aqui vai ser delegação negocial, não é legal, por ato administrativo unilateral. Já arrastamos a tela. É porque eu completei a anotação antes de arrastar a tela, eu sabia que estava cobrindo. Eu coloquei um marcador, um post-it, aqui bem na tela do meu computador, para eu saber exatamente onde começa a encobrir para vocês. Eu tenho meu esquema rudimentar aqui. Vamos ver que bacana que é. Tem meu esquema rudimentar. Não se preocupem. Tem o esquema rudimentar. Não se preocupem. Muito bem. O que nós precisamos finalizar para arrematar esse assunto? A descentralização
administrativa por colaboração é uma das 3 espécies de descentralização administrativa. Essa descentralização administrativa por colaboração transfere apenas a execução de um serviço, ficando a titularidade com o poder público descentralizador, tudo bem? E isso pode ser feito por ato ou por contrato administrativo. Os fundamentos constitucionais nós colocamos, artigo 175, artigo 21, incisos 11 e 12 da CF, artigo 236. Tudo isso está aí. Sei que a letra não ficou das melhores, não a minha, mas a de vocês vão colocar naquela cartolina bonita. Faça um negócio bacana aí. Se eu já puder apagar a tela, se eu já puder finalizar a tela, me avisem que eu vou me embora. Eu prossigo. Deixa eu ver aqui. Ativar a caneta, tinta, ajuste, formatar o fundo, não, limpar a tela, verificador de acessibilidade, exportar. Vamos exportar essa imagem. Que coisa linda. E vamos colocá-la aqui no nosso projeto de vocês. Olha aqui. Pronto. Depois imagem 01. Quem sabe faz ao vivo, que eu vou disponibilizar isso para vocês também, essa bagunça que eu fiz. Tudo bem? Podemos? Então, lá vai. Olha como ficou bacana, olha. Olha como ficou bacana. Vamos aumentar um pouco mais, ficou bem, mas ficou alguma coisa mais ou menos assim. Eita maravilha! Espero que o de vocês não estejam tão bagunçados quanto o meu. Chega de farra, vamos para a nossa questão. Então, só para recapitularmos, lá na nossa questão, olha só. Então, quando ele diz a descentralização por colaboração, nós já sabemos o que é agora, ocorre, por exemplo, se não tivesse esse por exemplo, eu não tenho dúvida, se não tivesse esse por exemplo, quando ele atrelou a ato administrativo, se não tive o por exemplo, quando ele atrelou a ato administrativo, aí ficaria errado. Por quê? Porque tem os contratos. Porque se tirasse o por exemplo, parecia que essa descentralização seria só por ato. Se ele tivesse tirado o por exemplo desse item, a semântica seria de que somente por ato administrativo se faria a descentralização por colaboração. E aí ficaria errado. Mas ele diz, a descentralização por exemplo, quando a administração pública por meio de ato, esse por meio de ato é um exemplo, tem outros exemplos por meio de contrato, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Agora, acrescenta um detalhe aí na sua cabeça. A descentralização por colaboração pode transferir para a pessoa jurídica, mas também pode transferir para a pessoa física. Entre os exemplos estão os titulares de cartório. Cartório não é uma pessoa jurídica, é na pessoa física, a responsabilidade do titular, na pessoa física. E outros exemplos também. Tudo bem? Feito isso, a gente tem aí o nosso esquema e vamos para a questão 10. Bacana. Vamos fazer a 10 para não dizer que a gente só fez uma questão nesta live de hoje. A respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. E aí, o item diz o seguinte, olha, a descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja quebra da hierarquia, e pode ocorrer por critério
territorial e pode ocorrer por critério territorial. Olha aqui. Errado. Questão 10, errada. Bacana. Olha lá. Vamos destacar. Olha, descentralização. Novamente, a questão exige que você domine o conceito de centralização. Já dominamos desde a última live. E ele fala, consiste na repartição de funções entre mais de um órgão da mesma administração. Essa característica absolutamente está desconexa. Não se encaixa no conceito de descentralização. Distribuir, lembra da palavra distribuição? Agora a gente entra com a palavra repartição de competência. Olha, na live de ontem eu destaquei a importância da expressão distribuição de competências para falar desses fenômenos, centralização e administração. Uma outra expressão que o Sebrasp usa é repartição de competência. Para a lógica administrativa são mais ou menos sinônimas. Então, dizer distribuição de competência entre entes ou dizer repartição de competência tem o mesmo significado para isso aí. Então, o problema não é a repartição. Repartição de competências ou de funções entre mais de um órgão da mesma administração, da mesma estrutura. Repartição de competência entre órgãos da mesma estrutura, isso não é descentralização, isso é desconcentração. Sem que haja quebra de hierarquia. Olha, todas as vezes que descentraliza, quebra-se, rompe-se a hierarquia entre quem vai executar o serviço e quem é o seu titular originário, o ente federativo. Então, descentralização necessariamente gera quebra de hierarquia na execução daquele serviço. E pode ocorrer por critério territorial. Isso aqui eu vou marcar de verde, vou dar um sinal verde para isso aqui. Por quê? Porque isso é verdade. Nós vimos que uma das formas de descentralização administrativa é a territorial. Então, este aspecto aí não está errado. O erro está nos outros aspectos. Então, o que eu queria destacar para vocês? A ideia de repartição de competências ou funções públicas como equivalente a distribuição de competências ou funções, como nós vimos numa questão da live anterior. Beleza. Lembrar que desconcentração mantém a hierarquia. Agora, a descentralização quebra ou rompe o vínculo de hierarquia está completando, ou subordinação. Tá aí. Tranquilo em relação a isso? Simples novamente para você. E a expressão dentro
da mesma pessoa ou administração equivale à desconcentração. E agora a expressão entre pessoas jurídicas distintas equivale à descentralização. Para a gente resumir os pontos conceituais aí dessa nossa questão. Beleza. Muito bem. Então, eis aí a questão 10, uma questão também de mera revisão. O que eu tenho para dizer para vocês? Desde o início, eu coloquei o combinado não sai caro, isso não é um aulão de véspera de exercício, em que você quer fazer 100, 200 exercícios, negócio acelerado. Não. Isso aqui é um estudo reverso, em que a gente foca na análise da questão, extrai das questões os elementos conceituais, os aprofundamentos teóricos necessários para compreender a questão e direciona você para quais são os tópicos necessários à revisão que devem constar do seu mapa mental, do seu resumo. E quais são os tópicos que continuamente você deve revisar de tempos em tempos até a data da sua prova. E permitir que você tenha uma certa afinidade, uma maior afinidade com as expressões utilizadas, as expressões linguísticas utilizadas na questão e, mais importante, como é que eu faço essa análise? Você olhar ao vivo aqui com o meu olhar, como é que eu analiso essas questões? Bacana? Claro, eu tenho muito mais habilidade teórica na disciplina de Direito Administrativo, mas quando vou analisar questões para o meu estudo de concursos que eu faço, de civil, processo civil, eu lanço esse mesmo olhar. Eu busco extrair essas expressões, eu busco construir o meu resumo à base disso aqui. E inclusive o meu resumo eu coloco dessa maneira, eu estou construindo o resumo no formato em que eu construo para mim. É o melhor? Não. É o milagroso? Não. É o que eu uso e que dá bons resultados. Eu uso sim, alguns colegas que a gente estuda junto, usamos dessa maneira e tem produzido bons resultados. Aqui tira esse N, competência. Depois eu vou fazer uma revisão em português, porque é ao vivo aqui, a gente vai digitando na tora. Beleza? Então eu quero que vocês compreendam isso. Não fiquem tão ansiosos para fazer volume. Aqui não é volume, as questões são muito repetitivas. Ao final de 2, 3 meses, quando chegar em outubro, a gente vai estar com um volume imenso. Só que aqui a gente está trabalhando frequência e não intensidade. É frequência para excelência, em vez de intensidade para estafa e overtraining. Não é isso. Tranquilo? Então essa é a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Lembrando que eles só vão ficar, o episódio 1 de ontem e o 2, só vão ficar disponíveis até amanhã, segunda-feira, meia-noite. Eu vou colocá-las no privado. E no próximo final de semana, às 7 da manhã, sábado e domingo, nós temos esse mesmo compromisso. Quem quiser continuar estudando Direito Administrativo em outros tópicos que também podem cair lá no seu concurso, de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, nós temos o raio-x da questão tradicional. Bacana? Beleza. Muito obrigado. Bons estudos aí neste domingo para vocês e até o próximo final de semana, quem for ficar só aqui, ou até amanhã à noite no nosso raio-x da questão tradicional. No raio-x da questão tradicional,